Antes da gente falar de CPMI, eu queria chamar uma pessoa que todo mundo fica pedindo agora. Agora é quase que unânime no chat. Cadê Rodrigo Oliveira? Então, vou te responder agora. Cadê Rodrigo Oliveira? Boa tarde, Sucupira. Tudo bom, Rodrigo? Eu tô gostando Ótimo. agora que volta e meia eu te puxo. Então, tá tudo certo. Antes de CPMI, vamos falar sobre orçamento? Você publicou no site lá do Antagonista uma matéria bem interessante. Foi quase o Mister R. A gente tem o Mister M, né? Pois bem, o Antagonista tem o Mister R. Falando sobre os ilusionismos lá do Haddad em relação ao orçamento que tem que ser entregue pelo governo, pela equipe econômica ao Congresso até amanhã, não é isso, Rodrigo? Até amanhã. Tem até o dia 31 de agosto, que é para configurar essa grande peça de magia que o nosso matemático favorito aí, o Fernando Haddad, vai fazer aí para o próximo, para 2024. Né? Eu escrevi um artigo ontem dizendo justamente isso, né? Tem uma disputa interna do governo, né? As alas mais petistas, digamos assim, querem que o Haddad já abandone a ideia da meta de déficit primário zero no ano que vem, e o Haddad disse que não arreda pé. Ontem eles tiveram uma reunião e o Lula, né, o Haddad usou de toda a confiança que ele tem ainda do Lula para poder impor essa meta aí de déficit zero. O Haddad também, obviamente, está calculando aí que ele já sabe que qualquer que seja a meta que ele colocar, vai ficar abaixo, né, porque as despesas são sempre pouco controláveis nos governos petistas. Então, ele já sabe que vai ficar abaixo. E eu acho que o que ele tem medo agora é abandonar a meta de déficit zero já, e aí tem um problema ainda maior para 2024. Ficou resolvido, então, que vai ser, ele vai manter a meta, né? Depois ele dobra a meta, se ele chegar no ponto dílmico, né, de todo esse ilusionismo, todo esse matemagismo que o nosso querido Fernando Haddad está tentando fazer, mas ele mantém a meta de resultado de déficit primário zero, né, superávit zero, então você tem contas entre despesas e receitas equilibradíssimas, ali no 0 a 0, e aí vai esperar, que aí que vem a parte mais mágica dessa conversa, né? Vai esperar para ver o que acontece com as medidas que vão aumentar a arrecadação, o que prevê aumento de arrecadação, que é a a taxação dos fundos exclusivos, taxação dos fundos offshore, o CARF, né, que o governo entende que com a volta do voto de qualidade, né, a volta do desempate do CARF em prol do governo, o governo deve conseguir aí uns 50 bi. A gente falou aqui que é 150, 170, 120, de 100 bi para cima é o que o governo precisa. De vez em quando essa conta fica mudando, né? É que nem essas contas que ele faz da arrecadação prevista. Mas qual é a grande mágica disso tudo? O orçamento que você vai apresentar até amanhã, que o governo vai apresentar até amanhã, ele precisa só de uma expectativa de receita. Olha que coisa bonita se você pudesse fazer isso na sua casa, né? Você sai comprando, sai gastando e fala, não, olha só, eu acho que eu vou ganhar um aumento ano que vem, não se preocupa que vai dar para pagar, não precisa cobrar juros, fica tranquilo que vai dar para pagar. Então, o que o governo está fazendo vai trazer o orçamento com expectativa de receita, já considerando tributação dos fundos offshore, tributação dos fundos exclusivos, o fim do juros sobre capital próprio, que é um instrumento utilizado aí por algumas empresas para remunerar o capital investido, como se ele não tivesse, ele poderia ter pego esse dinheiro emprestado, mas como ele não pegou, ele tem um abatimento no imposto em função disso. Isso foi feito lá atrás para recompensar a diferença de correção monetária que você tinha nos ativos. Vai ficar uma conversa muito, muito específica, mas assim, a ideia é que isso é um dividendo também pago ao acionista como retorno por esse dinheiro emprestado do acionista para poder investir na empresa. Então, tem essa ideia de começar a cobrar também, ou terminar, ou finalizar, ou deixar de existir o tal do JCP. Isso tem um impacto direto na Bolsa de Valores e em algumas empresas. Os bancos parece que conseguiram, né? O Haddad anda muito próximo do mercado financeiro, ele tem conversas muito próximas com os grandes banqueiros nacionais,
e os bancos já conseguiram, aparentemente, uma brecha para eles ficarem com o JCP, mas as outras empresas devem perder boa parte disso. Além disso, tem tributação sobre dividendos e o que mais aparecer na cabeça criativa do nosso querido Haddad e de sua trupe, né, equipe econômica do governo federal. Então, tem tudo isso para colocar no orçamento, mas aí a gente tem que botar deixar os olhinhos, né? Às vezes é aquela coisa do mágico, né? Você fica olhando para essa mão que ele está mexendo e a outra mão é que está fazendo a mágica, né? Que essa é a arte do ilusionismo. Então, enquanto olhamos para isso, para o orçamento, o Haddad vai tentar fazer com que esse dinheiro realmente apareça lá na frente. Tem que combinar aí com o nosso querido Arthur Lira, Centrão e Dali Ministério, que você acabou de falar, inclusive, agora. A gente está quase chegando no recorde da Dilma Rousseff, né, de 40 ministérios. Rodrigo, era até uma coisa que eu queria que você comentasse sobre esse possível. Estou falando possível porque, enfim, a declaração de Lula ontem foi sobre uma intenção. Ministério de Micro e Pequenas Empresas. Como é que você vê isso? Assim, foi uma coisa que me chamou a atenção, porque o PT e os partidos de esquerda sempre tiveram um discurso muito forte de fortalecimento das relações de trabalho tradicional. E aí a fala de Lula ontem foi quase um seja CEO de si mesmo. Isso. Não sei se você lembra, não foi? Isso, foi. Assim, vamos, né? O Ministério de Pequenas, Médias Empresas, eu não sei exatamente o que é isso, nessa ideia que o Lula está tendo. Era uma ideia para entregar para o Lira já falou que não quer, isso aí eu não quero. Né? Tem uma brincadeira aí em Brasília, inclusive, de um pessoal falando, não, Ministério de Microempresa vai ter micro orçamento, ninguém quer micro nada, a gente quer coisa decente para poder tocar. E aí, essa insistência no MDS, né, no Ministério de Desenvolvimento Social, Bolsa Família, que é tocado pelo MDS, tem muita capilaridade, é um lugar onde você consegue carrear as emendas dos deputados com mais facilidade. Então, o Arthur Lira, que não é bobo nem nada, tá lutando por isso. E toda essa conversa do orçamento, ela esbarra já exatamente nisso, né? Para você conseguir com que esses tributos sejam cobrados ou voltem a ser cobrados ou sejam majorados, você vai precisar que o Congresso tope. E o Congresso não está muito afim, pelo menos por enquanto, não está muito alinhado ideologicamente, né? Eu até brinquei no texto ontem que são os assistentes de palco, né? São aqueles dançarinos e dançarinas que acompanham o mágico, eles estão meio dispersos, né? Estão pensando, poxa, mas a gente podia ter um aumento, esse trabalho aqui não está legal. E o mágico, assim, não consegue disfarçar tudo que ele precisa para fazer essas coisas andarem. Fato é que o governo tem até amanhã para apresentar o orçamento, portanto, o Lula deve, pelo menos, deixar bastante amarrado essa história da reforma ministerial até amanhã, porque ele viaja amanhã, se não me falha a memória, para o Nordeste, e o Congresso, obviamente, está todo mundo esperando para saber, tá bom, vocês querem isso, mas e nós, né? A gente ganha o que com tudo isso? Afinal de contas, o Congresso é o representante de vários setores da sociedade e, obviamente, alguns setores ganham e outros perdem nessa nova empreitada rumo a novos tributos, né? E tudo que o Haddad tinha prometido lá no começo do ano ficou meio parado, né? O CARF foi e voltou, entrou como MP, depois voltou como projeto de lei, talvez seja votado hoje à noite lá no Senado. O fundos offshore, a tributação entrou como MP, voltou, virou projeto de lei agora, talvez vote aí nos próximos dias. O fundo exclusivo veio como MP, a gente já acha que vai virar um projeto de lei daqui a pouco, e assim vai. Enquanto isso, o aumento de despesa está tudo passando. Aumento para servidor, aumento de salário mínimo, aumento de Bolsa Família. E ninguém aqui está julgando se isso é bom ou ruim. O fato é que as despesas estão aumentando e as receitas não estão acompanhando. Então, você imaginar que as suas receitas vão ficar paradas, suas despesas vão aumentar num estado que já era deficitário e que você vai conseguir tirar da cartola 100, 120, 150 bilhões de reais no ano que vem, ninguém acredita mais, na verdade. E eu acho que nem o Haddad acredita, ele só está mantendo isso, que é para ter alguma credibilidade nessa história da meta fiscal, que no fim das contas, e aí
vou lembrar também uma outra coisa que eu coloquei ontem naquele texto, é que não tem punição, né? Se vocês lembrarem aí do arcabouço fiscal, o arcabouço diz o seguinte: se não for cumprida a meta fiscal, tarari, tararau, a receita, a despesa só pode subir até 50% do que subir a receita, né? Passa de 70 para 50. Já não cumpriu no passado. Quer dizer, o que impede de cumprir de novo? Nada. E, além disso, o presidente, a equipe econômica tem que mandar um WhatsApp para o presidente do Congresso Nacional, falando: olha, 1000 desculpas, erramos, mas ano que vem a gente vai tentar mais. E é isso. Então, é só jogar uma bolinha de fumaça no chão e sair correndo para trás da cortina quando o bicho pegar. Você falou, só para complementar antes de finalizar, você falou do aumento das despesas. E a gente viu, você também acompanhou isso que eu sei, ontem o Haddad anunciou, não sei se foi o Haddad ou se foi o Ministério da Gestão, agora eu estou até em dúvida, a cifra de 1,5 bi para aumento do funcionalismo, não foi? Ou seja, mais despesa. E ainda assim, teve até uma nota de representantes de entidades de classe que disseram que esse valor não preencheria nem 2% do que eles queriam. Eles queriam um reajuste de 26%, e aí esse 1,5% preencheria cerca de mais ou menos 1 ponto alguma coisa por cento desse reajuste pedido. Ou seja, além de tudo, tem a despesa e tem a cobrança. E lembrando que o funcionalismo é uma base, sim, muita gente que integra o funcionalismo é considerado base de apoio ao governo, ou seja, nem assim, nem na própria base, a Haddad está conseguindo fechar as contas e amarrar as contas de maneira positiva, né, Rodrigo? Então, e isso é muito ruim, né? Que o Haddad, ele conseguiu, né? Pelo menos por enquanto, ele conseguiu fazer esse meio de campo, né? Entre a ala mais gastadora e a ala mais, como é que eu posso dizer, mais austera, né, fiscalmente. E aí, sim, é aquilo que a gente já falou aqui uma vez, aqui no meio-dia, que o quanto você gasta, em que você gasta, é uma decisão da sociedade. A sociedade vai decidir se quer, né? Saiu o PPA, agora eu estava lendo alguns dos pontos do PPA, dizendo: não, foi democrático, não sei o quê, teve não sei quantas congressos, sei lá como é que chama isso, e o que foi mais votado foi que, meio ambiente, né? Diminuir a emissão de gases, cuidar do efeito estufa. Ora, né? Então, a sociedade acha que é mais importante cuidar do efeito estufa do que cuidar de gerar emprego para todo mundo, do que cuidar da recuperação do salário mínimo, do que cuidar da recuperação da tabela do imposto de renda. Então, essas coisas a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente pega um grupo de pessoas, põe elas para discutir e diz que elas representam a sociedade. Não é bem verdade isso, eu tenho certeza. Se a gente fizer uma votação no país inteiro, acho muito difícil que efeito estufa ou efeito aquecimento global seja uma das prioridades apontadas pela população. Mas, mesmo assim, o que a gente tem é aquilo, né? Tem que falar com os nossos deputados, com os nossos senadores, para poder organizar isso de uma forma um pouco mais produtiva. Enquanto isso, o Haddad vai tentando se manter aí à frente do cargo. É claro que ele tem uma posição que é muito invejada, não é a de ministro da Fazenda, e sim a de sucessor do Lula. E é isso que incomoda tanto boa parte aí das fileiras petistas. Exatamente. E Haddad, bem ou mal, agora é que ele está aprendendo como é que funciona essa loucura de Brasília, né, na linha de frente. Então, exato, bora ver como é o Ministério da ver como é que ele Educação. se sai como político. Exato. Até deixa eu só fazer um adendo. Hoje de manhã até conversava isso com o pessoal, falando, olha que coisa interessante, né? Vocês notam como o Roberto Campos Neto é um político ruim, né? Ele está soltinho, porque ele saiu muito bem da história da queda dos juros, e agora, toda vez que ele aparece em público, ele fala mal do fiscal, né? Quer dizer, voltando de novo a artilharia para ele, né? Impressionante. Podia ficar quieto, só curtir a vida dele como a pessoa que baixou o juro em 0,5 ponto percentual, mas ele não consegue. É realmente um político de pouca habilidade, digamos assim. O peixe morre pela boca, né? Esse ditado, eu não lembro exatamente, mas eu acho que é o peixe Mas que morre pela boca. Isso. Tá ótimo, Rodrigo. Rodrigo, obrigada de novo.
Sempre aqui, casa aberta para você, você sabe, viu? E Pode novamente, chamar. muito obrigada. Pode chamar que eu venho. Até mais.